E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo. Dessa vez a gente vai desvendar os segredos e as mentiras por trás dos números. Isso aí, é hora de desmascarar as estatísticas. A gente vai se inspirar no livro Como Mentir com Estatística do Darrell Huff, um clássico que todo mundo deveria ler. É verdade, o livro é super divertido e cheio de exemplos práticos de como a gente pode ser enganado. E a gente vai te dar todas as ferramentas para não cair em nenhuma cilada. Você já parou para pensar que aquele salário médio incrível de uma empresa pode ser só fachada? A média salarial é um dos exemplos clássicos de como a estatística pode ser usada para distorcer a realidade. Mas como assim? Explica melhor pra gente. Imagina uma empresa onde a maioria dos funcionários ganha um salário baixo, tipo bem baixo mesmo, mas os executivos lá no topo têm salários milionários. Aí, quando a gente calcula a média salarial, incluindo todo mundo, o valor fica alto, né? Mas ele não representa a realidade da maioria dos trabalhadores. Entendi. É como se a gente misturasse água fervendo com água gelada e dissesse que a temperatura tá ótima para um banho. Exatamente. E o Wolff, no livro, ele dá um exemplo parecido com esse. Ele fala de uma pesquisa sobre renda familiar numa cidade. A média da renda era alta, parecia que todo mundo estava mandando em dinheiro. Mas, quando foram analisar a fundo, descobriram que tinha um único bilionário morando na cidade. E esse cara inflacionava a média. Ah, tá. Então a média sozinha não quer dizer nada. E a gente precisa olhar além da média, e é aí que entra uma mediana e a moda. Mediana e moda. Me explica isso. A mediana, sabe, é o valor que está no meio do conjunto de dados. No caso dos salários, seria um valor mais próximo do que a maioria das pessoas realmente ganha. Ah, entendi. Tipo, se a gente colocar todos os salários em ordem, do menor pro maior, a mediana seria o cara que tá bem no meio. É isso aí. Já a moda é o valor que mais aparece. Por exemplo, se a gente quisesse saber o tamanho de roupa mais vendido numa loja, a moda seria o tamanho que a galera mais compra. Legal? Cada uma tem sua função. Mas me fala, o Huff dá outros exemplos de como essas médias são usadas para nos enganar. Sim, vários. Ele fala do tamanho das turmas nas escolas. Uma escola, sabe, divulgava que tinha em média 20 alunos por turma. Parecia ótimo, né? Parecia, hein? Mas, na verdade, as turmas do ensino fundamental, que eram a maioria, tinham 30 alunos ou mais. Enquanto as turmas do ensino médio, com poucos alunos, tinham menos de 10. Aí a média geral ficava em 20, mas não representava a realidade da maioria. Que sacanagem. Usaram a média para maquiar os dados. Pois é. E a gente cai fácil nessas armadilhas se não prestar atenção. As médias podem ser úteis, mas é preciso entender como elas foram calculadas e quais valores estão por trás delas. Ou seja, desconfiar da média e ir atrás de mais detalhes. Mas e as amostras? Elas também podem ser manipuladas. Claro. O Huff dedicou um capítulo inteiro às amostras tendenciosas. Ou amostras tendenciosas, que nome chique. Mas a ideia é simples. Imagina que você quer saber a altura média das pessoas de uma cidade, mas só entrevista jogadores de basquete. Qual vai ser o resultado? Ah, vai ser alto, né? Óbvio. Mas não vai representar a altura média da população, porque a amostra foi tendenciosa, só pegou gente alta. É como entrevistar só os clientes de uma loja de luxo para saber a renda média da população. Exatamente. E esse erro, que parece óbvio nesse exemplo, acontece com mais frequência do que a gente imagina. As amostras tendenciosas podem surgir de várias formas, seja por uma escolha errada do grupo a ser entrevistado ou por um método de coleta de dados que privilegia certos perfis. Mas como a gente sabe se uma amostra é tendenciosa? Tem algum sinal de alerta? Tem sim. Uma dica é ficar de olho no tamanho da amostra e na representatividade. Amostras muito pequenas ou que não refletem a diversidade da população podem levar a conclusões erradas. Então, se a pesquisa foi feita com poucas pessoas ou só com um grupo específico, já é motivo para desconfiar. Com certeza. É sempre bom investigar a metodologia da pesquisa e ver se a amostra foi bem escolhida. Mas sabe, a gente ainda precisa falar dos gráficos. Os gráficos. Eles também podem ser usados para distorcer a realidade. Ah, não acredito. Pois é, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, então fiquem ligados. Pois é, e os gráficos? Eles são verdadeiros mestres da ilusão. A imagem vale mais que 1000 palavras, né? Mas e se a imagem foi manipulada para contar uma história diferente? A gente vê gráficos o tempo todo por aí, em notícias, relatórios, apresentações. Mas será que a gente presta atenção o suficiente para saber se eles estão sendo honestos com a gente? É aí que mora o perigo. O Huff mostra, no livro, como a gente pode usar truques visuais para distorcer a percepção dos dados. Um dos truques mais comuns é a truncagem dos eixos, sabe? Truncagem dos eixos. Não me lembro de ter aprendido isso nas aulas de matemática. Imagina um gráfico de barras que mostra o crescimento das vendas de uma empresa. Se o eixo vertical, aquele que representa as vendas, não começar do zero, a diferença entre as barras pode parecer muito maior do que realmente é. Ah, entendi. É como se a gente cortasse a parte de baixo do gráfico para dar a impressão de que as vendas aumentaram muito, mesmo que o aumento tenha sido pequeno.
Exatamente. E esse truque é usado com frequência em propagandas e relatórios para impressionar o público. Mas, com um olhar atento, a gente consegue identificar essa manipulação. Então a dica é sempre conferir se o eixo vertical começa do zero. Se não começar, pode ser um sinal de alerta. Mas além da truncagem, tem outros truques visuais que o Ref menciona. Tem sim. A escolha da escala dos eixos também pode influenciar a nossa percepção. Se a escala for muito grande, as variações podem parecer insignificantes. Mas se a escala for muito pequena, pequenas oscilações podem parecer grandes mudanças. Ou seja, a mesma informação pode ser apresentada de formas totalmente diferentes, dependendo da escala utilizada. Exatamente. E tem mais. O tipo de gráfico também pode influenciar a forma como interpretamos as informações. Cada tipo de gráfico tem suas características e é mais adequado para representar certos tipos de dados. É como usar uma ferramenta certa para cada trabalho, né? Isso aí. Usar o gráfico errado pode distorcer a informação ou dificultar a compreensão. O importante é usar o gráfico certo para a informação que se quer transmitir. Então a gente precisa ficar atento a todos esses detalhes, os eixos, a escala, o tipo de gráfico, é muita coisa. Mas com a prática a gente vai desenvolvendo esse olhar crítico. E as porcentagens, elas também podem ser manipuladas, né? A gente sempre vê notícias com frases do tipo, tal coisa aumentou 50%, mas será que esse aumento é realmente significativo? É verdade. Às vezes a gente se impressiona com um número grande, mas ele pode não ser tão relevante assim, né? Exato. As porcentagens podem ser muito enganosas se não soubermos como foram calculadas e qual o contexto por trás delas. O Huff mostra como as porcentagens e proporções podem ser distorcidas para criar uma falsa sensação de impacto. Me explica melhor isso. Quais são os truques mais comuns? Um dos truques mais comuns é a manipulação do ponto de referência ou da base de cálculo. Por exemplo, uma empresa pode anunciar que seus lucros aumentaram 50%, o que parece impressionante, certo? Mas se o lucro do ano anterior foi muito baixo, esse aumento pode não ser tão significativo quanto parece. Ah, entendi. É como dizer que o número de pessoas que visitaram o site aumentou 100%, mas se no ano anterior o site teve apenas 10 visitantes, esse aumento não é tão impressionante assim. Exatamente. Outro truque comum é a manipulação dos denominadores. Por exemplo, podemos expressar estatísticas em termos de taxas per capita, o que pode influenciar nossa percepção dos dados. Se uma cidade pequena tem um aumento de 1 para 2 crimes por 1.000 habitantes, podemos dizer que a taxa de criminalidade dobrou. Mas se uma cidade grande tem um aumento de 1.000 para 1.005 crimes, o aumento percentual é muito menor, embora o número absoluto de crimes seja muito maior. Nossa, que confusão. As porcentagens realmente exigem atenção. É preciso analisar o contexto, a base de cálculo e não se deixar impressionar por números grandes. Exatamente. E para finalizar essa jornada pelo mundo das estatísticas manipuladoras, vamos falar das pesquisas. Você sabia que até as perguntas das pesquisas podem ser formuladas de forma a influenciar as respostas? Sério. Mas como isso é possível? As perguntas não deveriam ser neutras. No mundo ideal, sim. Mas na prática, a forma como as perguntas são formuladas pode influenciar as respostas e distorcer os resultados da pesquisa. Vê alguns exemplos. Quer? Manda ver. Pois é. A gente já viu como as médias, as amostras, os gráficos e até as porcentagens podem ser manipuladas, né? Tanta coisa para ficar de olho. É verdade. Mas não precisa se desesperar. Com um pouco de atenção e senso crítico, a gente consegue se proteger dessas armadilhas estatísticas. Mas me diz uma coisa, qual é o segredo para a gente não cair nesses truques? O segredo é virar um detetive de dados, questionar as informações, procurar o contexto por trás dos números, identificar os interesses em jogo. Tipo, desconfiar de tudo. É quase isso. A gente precisa ser cético, sabe? Não aceitar tudo que a gente vê por aí sem antes analisar com cuidado. E como a gente faz isso na prática? Primeiro, a gente precisa questionar a fonte dos dados. Quem fez a pesquisa? Qual a reputação da instituição ou empresa que divulgou as informações? Tem algum conflito de interesses envolvido? Ah, entendi. Tipo, se a gente vê uma pesquisa que diz que refrigerante faz bem para a saúde, mas a pesquisa foi financiada por uma empresa de refrigerantes, a gente já fica desconfiado, né? Exatamente. Outro ponto importante é analisar a metodologia da pesquisa. A amostra foi representativa da população. O tamanho da amostra foi suficiente. Os métodos de coleta e análise de dados foram adequados. Nossa, é muita coisa para prestar atenção. Parece que a gente precisa virar estatístico para entender tudo isso. Calma, não precisa ir tão longe. Com algumas dicas simples, a gente já consegue identificar muita coisa. Que dicas são essas? Primeiro, desconfie de números muito impressionantes ou que parecem bons demais para ser verdade. E investigue a fonte, o contexto e a metodologia antes de se empolgar. Segundo, procure por informações que contextualizem